Avivamento Bíblico. Sim. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja aí sobre as nossas vidas hoje e por toda a eternidade. Amém? Amém. Eu estava meditando, sobre a Páscoa. E eu às vezes eu faço umas meditações assim, vou pesquisar e saio um pouco do que todo mundo pensa. Eu vou para a Bíblia e eu entendo que tudo deve estar na Bíblia. Se você for olhar, Deus realmente comanda que o povo celebre o Pessach. E Pessach significa Páscoa, significa passagem. Só que o mundo ele é muito envolvido em tradições históricas, principalmente. E essas tradições, elas acabam tomando conta das nossas vidas e nós vamos pela tradição. Por exemplo, essa Páscoa, como é comemorada hoje, é uma tradição, Uma tradição de ovinho de Páscoa, uma tradição de... Até mesmo a Páscoa que celebra a ressurreição de Cristo é uma tradição. Não que a ressurreição de Cristo não seja algo maravilhoso, extraordinário, e que nós não devemos celebrar a ressurreição de Cristo. Devemos sim celebrar. Mas nós temos que entender que a Páscoa não é para celebrar a ressurreição. A Páscoa é para relembrar a morte. Porque para que houvesse ressurreição teve que haver morte. E a morte foi uma morte com derramamento de sangue. E foi esse sangue que nos libertou, que nos curou, que nos transforma. É este sangue que sobre a nossa cabeça nos dá o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Sim, devemos comemorar a ressurreição, porque o túmulo está vazio, porque Jesus ressuscitou. Mas antes de comemorar a ressurreição, nós temos que olhar para a cruz, pelo que Ele fez por nós. Porque o maior amor de Cristo foi a cruz. Foi lá que Ele deixou a sua carne ser rasgada. Foi lá que Ele foi humilhado, maltratado por causa dos nossos pecados, por causa de mim e de você. E nós vemos que Deus ele determina então a comemoração da Páscoa uma vez por ano. E nesta comemoração acontecia a ceia, que é outra tradição. Outra tradição, que as pessoas trouxeram também, que é esta ceia todo mês. Nada contra, devemos sim, todo mês fazer a ceia. Agora com as pandemias aí tá mais espaçado, Não está acontecendo todo mês. Mas é tradição. A ceia é uma vez no ano, em Pessach, para relembrar a morte e entender que Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Então, lendo a Bíblia, eu comecei a entender que a Páscoa não é no domingo. A Páscoa é na sexta-feira. Porque foi na sexta-feira que o cordeiro foi imolado. Foi na sexta-feira que Jesus foi rasgado. Foi na sexta-feira que Ele derramou o sangue para a nossa libertação. Para que nós pudéssemos passar por essa passagem da morte para a vida. E essa passagem da morte para a vida só acontece porque Jesus se entregou, porque Jesus morreu por nós, porque Jesus derramou o seu sangue, porque aquilo que nós merecíamos, Ele passou por nós. E devemos sim glorificar a sua ressurreição, mas antes de glorificar a ressurreição, devemos olhar para a cruz e por aquilo que Jesus fez por nós. Porque a graça é de graça, mas ela teve um preço altíssimo. O sangue do Deus Todo-Poderoso, o sangue do Filho amado de Deus, Jesus Cristo nosso Senhor. Esse foi o preço que foi pago para que eu e você pudéssemos estar aqui e pudéssemos estar aqui glorificando o seu nome, bendizendo o seu nome. Aleluia. E Deus diz que é perpétuo, ou seja,
Nós temos que comemorar sim a Páscoa bíblica, a Pessach bíblica, e não a Pessach de tradições humanas, mas a Pessach que Deus ordena. E precisamos lembrar que um cordeiro foi imolado, foi morto, foi humilhado, para que eu e você tivéssemos vida. E claro, esse cordeiro ressuscitou. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Ele ressuscitou. Mas para que ele ressuscitasse, ele primeiro se entregou. E lá ele disse assim: Pai, está consumado. Está consumado, Pai, derramei o meu sangue, cuspiram em mim, me açoitaram, fui humilhado, rasgaram a minha carne. Está consumado. Meu sangue foi derramado. Está consumado. Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Senhor, nós estamos aqui mais uma noite, ó Pai, para adorar o Teu nome, para glorificar o Teu nome, para cultuar o Teu nome, para engrandecer o Teu nome. Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Deus, o nosso amigo. Ah, Senhor, como nós Te amamos, como nós Te bendizemos. Nós queremos aqui Te dar graças e glorificar o Teu nome, Senhor. Estamos reunidos como igreja do Senhor para engrandecer o Teu nome, para glorificar o Teu nome, para bendizer o Teu nome, para que o Senhor seja enaltecido, engrandecido, ó Pai. E nós juntos possamos ser um contigo, assim como Tu és um com o Pai. E nesta noite nós possamos tocar a plenitude do Deus vivo e eterno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e possamos chamar a existência, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo neste lugar, através do Seu maravilhoso Espírito. Espírito Santo, tenha liberdade no nosso meio. Tenha liberdade para tocar os corações, para tocar as vidas. Tenha liberdade, Espírito Santo. Toma, Senhor, um instrumento musical. Toma as vozes dos Teus filhos que estão aqui para Te louvar. E que estes louvores possam subir, ó Senhor, como uma adoração plena ao Teu trono. E, ó Senhor, nós juntos possamos Te adorar. E o Senhor venha em meio aos louvores ministrar os nossos corações. Espírito Santo, tenha liberdade em meio à palavra para falar com cada um de nós. Tenha liberdade para tomar os corações nesta noite. Que sejam corações quebrantados, corações abertos para receber a Tua palavra, corações abertos para receber o Senhor de braços abertos, porque o Senhor sempre está de braços abertos para nos receber. Seja livre no nosso meio. Seja livre, Jesus. Este lugar é Teu, Tu és o cabeça, e quem dá comando para o corpo é a cabeça. Tu és o cabeça deste lugar não é este pastor que aqui está. Ah, Senhor, não é a pastora, és Tu, Senhor. Tu és o nosso cabeça. Então, Senhor, começa a movimentar esta parte do Teu corpo que está reunida nesta noite. Começa a movimentar esta parte em adoração, para que o Senhor seja exaltado, glorificado, enaltecido, engrandecido. Tu és maravilhoso, Deus. Tu és maravilhoso, Deus. Santo, santo é Teu nome, Jesus. Eu vejo uma pequena nuvem no tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a Tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a Tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Eu vejo
vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer, vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Se pedimos, Jesus virá Peça a Ele. como chuva, descerá. Peça a Ele. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, então sente, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Aleluia. O Senhor fará chover em corações que já estão secos, em terras que estão secas, porque em terra seca, aquilo que já cresceu está morrendo. Em terra seca, a semente, ela não pode ter umidade para ela germinar. Mas o Senhor disse que Ele vai chover. Ele disse que Ele vai chover. Ele disse que as águas do Senhor vão molhar essa terra. Então abre o seu coração, porque o Senhor quer molhar terras. O Senhor quer molhar corações aqui neste lugar. O Senhor quer purificar corações. O Senhor quer derramar as suas águas, para que aquilo que já cresceu não venha morrer, para que aquilo que já nasceu não venha morrer, para que aquilo que foi jogado a semente do Senhor, ela vai germinar. Oh, glória! Será que você pode crer? Clame ao Senhor, porque Ele vai fazer chover. E esse coração que estava seco, endurecido, enrijecido, essa terra seca, ela vai se molhar. Oh, aleluia! Aleluia! Corações que você sabe que são enrijecidos, que você já tem pedido, Senhor. Se é o teu coração, peça, Senhor. Se o meu coração está duro, seco, eu quero que o Senhor remova essa terra. Mexe nessa terra, mas para mexer, eu recebo a tua chuva. Eu recebo a tua chuva. Aleluia. Eu recebo a tua chuva. Vai chover. Jesus virá como chuva, descerá. Vamos pedir. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, Então grite. então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Chove, Senhor. Abre as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Clame a Ele. Abre as comportas dos céus. Oh, se pedimos, Ele virá, Ele virá. Então peça, peça a Ele. Oh, glória. Aleluia. Vamos declarar. Se pedimos, Jesus virá. Ele está vindo. Como chuva, Descerá. Ele vai vir, Ele está vindo. se Oh, pedimos, pedimos a Ti, Jesus. Jesus virá.
Oh, grite a Ele. Então Socorro, chame Jesus. por Ele. Socorro, Jesus. Tu és o nosso socorro. Tu és a nossa esperança, Jesus. Porque o Senhor vive e cremos no amanhã. Abre as comportas, Senhor. Aleluia. E faz chover. Faz chover. Abra as comportas do céu e faz chover. Faz chover. Abra as Comportas do céu. e faz chover. Faz chover. Abre as comportas do céu. Aleluia. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pelo seu toque, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor ainda fala conosco. Ah, Deus, te agradecemos pela tua fidelidade, Senhor. Te agradecemos pela tua presença, Pai. Oh, aleluia. Aleluia. Que essa não seja somente mais uma noite em nossas vidas, Senhor. Não só mais um momento, ó Deus, mas que seja mais um tempo contigo. Mais um tempo precioso, aonde não seremos mais os mesmos. Aquele que é envolvido pelo seu amor, ó Deus, não pode mais ficar igual. Alguma coisa Ele fará de diferente em mim, em você. Aleluia. Glória. Aleluia, Jesus. Será que você pode declarar palavras para o Senhor de adoração? Sinta-se à vontade. Aqui é a casa do Pai. Aleluia. Glória, Senhor. Te adoramos. Te exaltamos, Deus. Aleluia. Glória. Aleluia, Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias. Tu és santo, Deus. Receba nosso louvor, os nossos aplausos. Receba, Senhor. Glória a Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, esconde o rosto para que vejam Tua face em mim, sim, Senhor, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, esconde o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor,
mais e mais. Do Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença meu prazer. Do Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Muito mais, Pai. E como serafins que cobre o rosto ante a ti, esconde o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Declare a Ele. Tua presença, tua presença, meu prazer. Tua presença, tua Ele está disponível para presença, nós. meu prazer. A sua Tua presença. E a sua presença nos encha a cada Tua dia, a cada presença, passo. meu Deus, prazer. aleluia. Tua presença, Declare a Ele. tua presença, meu prazer. Tua presença, tua presença, meu prazer. Tua presença, tua presença é o meu prazer. Do Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, em tua presença é meu prazer. Só tua graça me basta, em tua presença é meu prazer.
Aleluia, Jesus. Que a tua presença, Senhor, seja aquilo que nos traga alegria, Senhor. Que o teu refúgio, que nós possamos nos refugiar em ti. Que a tua graça, Senhor, seja aquilo, o nosso esconderijo, Senhor. Que nós tenhamos, Senhor, tempo dedicados a ti, ó Pai. Que nós não venhamos correr a ti só nos momentos de tristeza, mas que nós também entendamos, ó Pai, que podemos correr a ti em todo o tempo, para quando chegar a tristeza, Senhor, nós termos intimidade e saber aonde nós podemos correr, ó Deus. Por isso, Senhor, a tua presença, Senhor, que possa nos dar a presença de cada vez mais querer a ti, sede, fome do teu amor, sede da tua presença, aleluia, que nós venhamos a querer saciar a nossa fome, a nossa sede, tendo comunhão, ó Deus, contigo, aleluia, Senhor, tua graça, Pai, aleluia, No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Vamos declarar mais uma vez. Do Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Glória a Deus. Vamos dar um forte aplauso para o Senhor. A presença dele, ele nos esconde debaixo das suas asas. Ele é o nosso abrigo, ele é o nosso refúgio, nosso lugar secreto. Ah, Jesus, obrigado, porque hoje nós temos como se achegar a Ti, pelo sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário. Sem esse sacrifício nós não estaríamos aqui hoje, Senhor. Obrigado pela Tua presença, o Teu Espírito Santo, o Consolador, o nosso amigo. Ah, Jesus, nós Te damos graças, Te damos glórias. Esse é o nosso prazer, estar em Tua presença, Senhor, meu Deus. Oh, Deus. Aleluias. Louvado seja. Aleluia. Santo, Santo. E a palavra do Senhor nos diz que existe rios de águas vivas que descem, jorram do trono dos céus, do trono do Senhor. Essas águas, elas nos purificam. Essas águas matam a nossa sede. Essas águas nos trazem refrigério. Sabe aquele refrigério que você está querendo para sua alma? Está disponível. Essas águas nunca cessam. Essas águas nunca se acabam. Aleluia. Glória. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, Deixa ele passar. tudo vai transformar.
pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. O Senhor nos diz dessa fonte. Então você pode pegar dessa água. Você pode se banhar nessa água. Oh, aleluia. Esse rio, ele está jorrando. Se você puder, feche seus olhos. Feche seus olhos e com os olhos da fé, você declare agora que este rio está aqui disponível. E você pode tocá-lo. E você pode recebê-lo. Aleluia. Pela minha fé eu creio. Eu creio. Aleluia. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Ele está curando. Ele está limpando. Por onde o rio passar, Deixa ele passar. Deixa ele passar. tudo Oh. vai Tudo, Senhor. pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Abre o seu coração. Abre o seu coração. Aleluia. Quero beber Declare a Ele. do teu rio, Oh, do teu rio, Senhor. Derrama, Pai. sacia minha Derrama, Pai. sede. Oh, sacia a sede, Senhor. Tem gente sedento neste lugar. Tem gente sedento lá nas casas. E o rio está passando. Está transbordando. Eu Ah, quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. águas puras, só há nele. Águas que limpam só há nele. Por onde o Aleluia. rio passar, Pode passar, Senhor. tudo vai transformar. Declare a Ele. É uma oração. Pois leva a vida do próprio Deus. Esse Escuta o nosso rio clamor, está Senhor. neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Às vezes vai doer, Eu quero mas lava, fluir Senhor. em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. É nisso que cremos.
É isso que declaramos. Aleluia. Tu és o rio, Senhor. Quero beber no teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Sim, Senhor, Tu és a fonte de tudo em nossas Tu és vidas. o rio, Que Senhor. nós possamos fluir no rio do Teu Espírito Santo. Que nós possamos, ó Senhor, Tu és a fonte, afundar neste rio do Espírito Santo, ó Pai. Nos jogar de cabeça, Senhor, e receber destas águas purificadoras. E que nós possamos também receber as águas purificadoras da Tua Palavra. A Tua Bíblia, a Tua Palavra diz, ó Senhor, que seriam aspergido água pura sobre nós. E esta água é a Tua Palavra que é derramada sobre as nossas vidas, para que possamos aprender mais e mais de Ti, Senhor. E nós queremos aprender mais do Senhor. Que o Senhor nos ensine mais e mais de Ti através da Tua Palavra, Senhor. Neste mesmo espírito de adoração, também queremos, ó Senhor, contribuir na Tua casa. Queremos ofertar ao Senhor, semear, ó Senhor, a nossa semente para que venha a se multiplicar. E eu oro, ó Senhor, pela vida dos Teus filhos, que essa semente venha a se multiplicar a 30, 60, 90, 100, a 1000 por um, conforme seja a Tua vontade. E aqueles que têm sido fiéis, ó Senhor, nos seus dízimos, que as comportas dos céus se abram sobre as cabeças, ó Pai. Ah, Senhor, e todo o migrador, o devorador, ó Senhor, o cortador, seja repreendido sobre esta vida, ó Pai. Ah, Senhor, e se alguém nesta noite não tem, ó Senhor, uma oferta, que a bênção do Senhor recaia sobre esta vida de uma maneira sobrenatural. E no decorrer desta semana ainda, o Senhor providencie semente, ó Pai, para que numa próxima oportunidade, ó Senhor, cada um possa estar semeando e contribuindo na Tua casa, em nome de Jesus. Pode trazer a sua oferta. Onde o rio passar, Aleluia. tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Sim, Senhor, este rio está aqui. Nós abençoamos, ó Senhor, cada semente, ó Pai, que foi plantada. Ah, Senhor, que se multipliquem no gasofilácio e que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento, graça, para que possamos usar, ó Senhor, para a propagação do Teu Evangelho nesta cidade, na nação brasileira, nas nações da terra, para a manutenção deste lugar, desta casa de oração, deste lugar de adoração, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? E nós continuamos aí, né, na nossa jornada de 40 dias. Estamos indo aí para o 28º. Tá perto, hein? Falta 12 apenas. A gente começa e vai caminhando e quando vê, vai cumprindo, né? E eu tenho trazido a cada dia aí uma palavra, tenho buscado ser rápido nas palavras. E hoje eu quero falar sobre nós sermos moldados para servir. Eu e você, nós fomos moldados para servir ao Senhor. Então você foi posto na terra para fazer uma contribuição especial ao reino de Deus. Você não está na terra por acaso. Você não foi criado apenas para consumir recursos, para comer, beber, dormir.
né, para ocupar espaço. Não, Deus te projetou para que a sua vida faça diferença na terra, para que a sua vida faça diferença. Então, apesar aí de muitos livros de autoajuda, livros até de sucesso, né, muito vendidos aí, falarem que você tem que tirar o máximo da vida, não foi isso. Não foi para isso que Deus te criou. Deus não te criou para que você tire o máximo da vida. Deus te criou para que você dê o máximo da sua vida. Deus te criou para que você contribua com a sua vida. O propósito de Deus é que nós venhamos a dar algo, não tirar algo. Então eu e você fomos criados para dar a nossa vida e acrescentar a outras vidas que o Senhor coloca ao nosso redor. Então Deus quer que você devolva algo que Ele lhe deu. Ele lhe deu a vida e quer que você devolva esta vida a Ele, cumprindo os seus propósitos. E aí cumprir esses propósitos chama-se, né, uma palavrinha que é muito usada e conhecida até nas igrejas, ministério. Ministério nada mais é do que serviço. Então você foi criado para servir, mas não para servir de qualquer maneira, mas para servir a Deus. A Bíblia diz assim lá em Efésios 2:10, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Então, antes de você nascer, Deus já havia preparado as boas obras que era para você fazer na terra. Então, essas boas obras são esse serviço, são esse ministério que você precisa exercer. Então, sempre que você serve as pessoas de alguma forma, você está, na verdade, servindo a Deus e cumprindo o seu propósito. Toda vez que você serve alguém, você está servindo a Deus e cumprindo o seu propósito. Efésios 6:10 fala assim: trabalhem com prazer, como se vocês estivessem trabalhando para o Senhor e não para as pessoas. Então, tudo que você for fazer, faça como para o Senhor. Desde uma simples tarefa doméstica até trabalhos mais difíceis, faça como para o Senhor, porque você está fazendo para Ele. Então, o que Deus disse para Jeremias, né? Ele fala assim para Jeremias, lá em Jeremias 1:5: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Então, ele escolheu lá antes de nascer. No caso de Jeremias, era para ser um profeta. No seu caso, era para cumprir o seu propósito na terra. E aí você precisa entender em Deus quais são os seus propósitos. Porque não existe um propósito apenas. Você tem vários propósitos que Deus te criou para fazer. Há propósitos específicos que não tem, né, que são imutáveis. Eu dei esses dias alguns exemplos aqui. Por exemplo, tem um propósito específico e imutável na vida do pastor Leandro: ser pai do Asaf, ser pai do Kemuel, ser esposo da pastora Marcela. Não tem como mudar isso. Já foi posto, já está assim. Até que eu morra nessa terra, eu vou continuar sendo pai deles e esposo da minha esposa, né? Porque eu casei até que a morte os separe, né? Então, eu preciso cumprir esse propósito. Esse é específico, eu tenho que cumprir o propósito de pai, o propósito de esposo, de marido, de homem do lar. É um propósito que eu não tenho como fugir dele. Então há propósitos específicos e há propósitos que Deus vai colocando. Talvez haja um propósito para você estar lá onde você está, talvez lá na empresa onde você está, talvez você seja um empresário lá sendo o patrão naquela empresa que Deus te deu. Então há propósitos e há um propósito que Deus quer que você cumpra aqui neste lugar, porque foi a igreja que Ele lhe plantou. Então você foi salvo para servir a Deus. Nós fomos salvos para servir a Deus. A Bíblia diz assim em 2 Timóteo 1:9: Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. Ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus, antes da criação do mundo. Antes que o mundo fosse criado, Deus já havia te separado para cumprir o seu propósito. Então você não foi salvo pelo serviço, mas foi salvo para o serviço, ou seja, para
cumprir o seu ministério. No reino de Deus você tem um lugar, um propósito, um papel e uma função a cumprir. Você não está por acaso. Então nós não servimos a Deus aí por causa de culpa, de medo, de obrigação, mas pela alegria profunda de gratidão que nós temos pelo que Ele fez por nós. Então o que nos leva a servir é essa gratidão, é essa alegria, porque Ele deu a vida por nós. Então nós precisamos dar a vida por Ele. Nós precisamos fazer o que Ele fez por nós. O apóstolo João ensinou que nossos préstimos amorosos aí às outras pessoas mostram, né, que somos verdadeiramente filhos de Deus e salvos. Porque ele fala assim lá em 1 João 3,14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida e sabemos isso porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama ainda está morto. É assim que ele escreve lá em 1 João. Então, se eu não tenho nenhum amor pelos outros, nenhum desejo de ajudar as pessoas e me preocupo somente com as minhas necessidades, com as necessidades da minha família, então eu preciso aí questionar se o meu cristianismo é um cristianismo verdadeiro, se a minha vida realmente já está em Cristo e se o meu coração realmente foi salvo por Cristo. Porque eu não posso ser egoísta, eu preciso servir. Eu nasci para servir, Deus me fez para servir. E o que é servir a Deus, né? Então, outro termo aí relativo a servir a Deus, que é bem mal compreendido aí pela maioria das pessoas, é a palavra que eu usei lá no início, né? É ministério. Então, quando a maioria das pessoas escuta essa palavra ministério, ela pensa em pastores, em sacerdotes, né? Profissionais aí, em profissionais da fé, né? Mas Deus não fala dessa maneira. Então as pessoas pensam assim, ele tem o ministério pastoral, ele tem o ministério, mas você pode ter vários outros ministérios. A pessoa que está limpando tem ministério, a pessoa que está cuidando tem ministério, a pessoa que está abrindo e fechando tem ministério. Então é tudo serviço que está sendo feito para que o reino de Deus se propague. Então na Bíblia aí, nós encontramos ali nessa palavra ministério, que significa serviço. Então se nós olharmos por esse prisma, que ministério significa serviço, então ministro significa servo. Então eu exerço o meu ministério porque eu sou um ministro, ou seja, porque eu sou um servo. Mas ele ministra a palavra. Ok, mas tem outros que ministram louvor, tem outro que ministra as pessoas com o seu modo de viver, a sua maneira de viver, as pessoas são ministradas com isso. Tem outro que ministra lá na sua casa, como pai, como mãe, como filho, como irmão, como, né, um familiar que as pessoas olham e dizem, puxa, essa vida me ministra. É um ministro que está ministrando a vida do outro, né? E nós temos que aprender então isso, que nós nascemos para servir e sermos ministros do Deus vivo, ministrando a vida. Ele nos fez para cumprir os seus propósitos, né? Não os nossos, os dele, os seus propósitos. Então você é chamado aí para servir a Deus. A Bíblia fala lá em 1 Pedro 2,9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Deus te chama para a luz, para que você possa cumprir o seu ministério, para que você possa cumprir o serviço que somente você pode fazer na face da terra. Então uma razão pela qual você precisa estar vinculado a uma igreja é isso, é você cumprir o seu chamado para servir a Deus na casa de Deus, para servir a Deus na sua igreja. Mas eu não sou vinculado a nenhuma igreja. Então como que você vai cumprir o seu ministério no corpo de Cristo? Se a igreja é o corpo de Cristo, eu preciso fazer parte do corpo para cumprir o ministério segundo Cristo quer que eu cumpra. Então tem muitas pessoas que estão cumprindo os seus ministérios aí fora. Cumpre o seu ministério como pai, como mãe, como esposo, como esposa, como filho, como filha, como funcionário, como empresário, como dono de empresa, como motorista, como amigo, mas não cumpre o seu ministério na casa de Deus, não cumpre o seu ministério no corpo de Cristo, na igreja do Senhor Jesus. Mas você foi chamado por Deus para cumprir o seu ministério, não somente lá na rua,
mas aqui dentro, na casa de Deus. E aí, para cumprir esse ministério aqui, eu só posso cumprir se eu for vinculado a este lugar, a esta casa que é a casa do Senhor, né? E o que acontece quando uma parte do seu corpo deixa de funcionar? Digamos lá que o seu fígado desistiu de funcionar. O fígado olhou para o resto do corpo e disse assim, eu não vou mais funcionar. Vou tirar férias, vou descansar, não quero filtrar mais nada. Parei. Hoje eu parei. Depois de um tempo, o que vai acontecer? Você vai morrer, né? Se o fígado parar de funcionar, você vai morrer, né? Vários órgãos nossos parar de funcionar, não vão morrer. Se o intestino parar de funcionar, você vai morrer. Se o estômago parar de funcionar, você vai morrer. Se o coração parar de funcionar, você vai morrer. Então, nós não podemos deixar esse vácuo. Nós precisamos fazer parte do corpo. E aí, quando nós estamos no corpo, nós não podemos ser um órgão morto. Nós temos que ser vivo. Para que o corpo não venha a padecer, para que o corpo não venha a morrer. Então nós temos que fazer diferença. E a ordem de Deus é essa: sirva. Jesus foi bem categórico lá em Mateus 20, 28, ele diz assim: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então ele é o nosso maior exemplo. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Então você não veio para ser servido, você veio para servir. Jesus veio para servir e dar, e ele te chama para servir e dar, né? Alguns às vezes falam assim: eu estou procurando uma igreja que atenda as minhas necessidades. Então tem algo errado com você. Você não tem que procurar uma igreja que atenda às suas necessidades. Você tem que procurar um lugar que você possa servir e atender às necessidades daquele lugar. Não, eu estou procurando uma igreja que eu possa ser um servo e lá eu possa servir e atender às necessidades daquele lugar. Amém? Então, o seguidor de Jesus maduro aí, ele deixa de perguntar assim: quem irá alcançar as minhas necessidades? Porque se você fica perguntando, eu preciso que alguém alcance as minhas necessidades. Não, quais as necessidades eu vou alcançar hoje? Quais as necessidades eu vou suprir hoje? Por quê? Porque eu sou um filho de Deus. Então eu nasci para servir e para cumprir um propósito e atender a necessidade de alguém. E aí você está se preparando para a eternidade com Cristo. Então no fim de tudo, Deus vai avaliar como que você serviu, né? A Bíblia diz assim lá em Romanos 14, 12: cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. E quando nós estiver lá na frente de Deus, lá, não vai adiantar eu chegar lá e dizer assim: eu estava muito ocupado, eu tinha os meus propósitos para cumprir lá na terra, eu precisava trabalhar para sustentar minha família, eu precisava trabalhar para juntar dinheiro, para comprar coisa, eu estava lá preparando, né, o terreno para minha aposentadoria. Porque todas essas desculpas, quando você chegar diante de Deus e começar a dar elas, Deus vai olhar para você e dizer assim: eu sinto muito, aparta-te de mim, você não faz parte, você não pode entrar. Porque Ele quer saber o que você fez aos outros. Então Ele vai dizer assim: o que você fez? Você fez isso. Então venha e receba o seu galardão. Então Deus tem um galardão para nos dar nos céus, mas esse galardão está vinculado ao que nós fizemos na terra. Amém? Então você sempre precisa dar a sua vida por algo. Você sempre, na verdade, está dando a sua vida por algo. Tem gente que dá toda a sua vida pelos filhos, toda a sua vida pela família, toda a sua vida pelo esposo, pela esposa. Mas eu te pergunto, para o que você tem doado a sua vida? Será que é só isso? Não. Deus quer que você doe a sua vida para Ele. Tem gente que está doando a vida para a carreira, para o trabalho, para a família, para o esporte, para o passatempo, para a fama, para as riquezas. É isso que Deus tem para você? Não, porque nenhuma dessas coisas vai para o céu. Sua fama, sua carreira, sua riqueza, sua família vai ficar. Quem vai para o céu é você. Então você tem que se doar
para que possa ganhar a eternidade com Cristo. Então Deus quer usá-lo para que você faça diferença no mundo. Você nasceu para fazer a diferença no mundo. Você não nasceu para qualquer coisa. Foi para fazer a diferença. Ele quer trabalhar por meio de você. Ele quer usar a sua vida. Ele quer usar você. E não é o vizinho não, é você. É você. Eu vou citar aqui vários homens para você entender. Homens e mulheres, né? Abraão era velho, Jacó era inseguro, Lia era sem atrativos, José foi maltratado, Moisés era gago, Gideão era pobre, Sansão era dependente de mulheres, Raabe era imoral, Davi teve uma amante e vários problemas familiares, Elias queria ficar só e isolado, Jeremias era depressivo, Jonas era teimoso e relutante, Noemi era viúva, João Batista era excêntrico, Pedro era impulsivo e temperamental, Marta se preocupava demais com os seus afazeres domésticos, a mulher samaritana teve vários homens que não eram os seus maridos, Zaqueu era um homem indesejado pelos judeus e considerado um ladrão, Tomé tinha um monte de dúvidas, Paulo odiava os cristãos, Timóteo era tímido e etc, 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 tinha vários, né? Separado alguns aqui. E aí você vai ver que nessa lista, né, tem uma variedade de desajustados. Homens e mulheres que aos olhos humanos não servia para muita coisa, tudo desajustado. Mas Deus usou cada um deles no seu ministério, no serviço específico que cada um deles tinha para fazer algo para Deus. E Ele quer usar você. Deixe as desculpas de lado, porque Deus quer usar você. Aleluia! Oh, glória a Deus! O que você tem feito que está impedindo este chamado na sua vida? Deixe de fazer o que impede o chamado. Deixe de fazer, né? Jó 10:8 diz assim: foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Isaías 43:21 diz assim: o povo que formei para mim proclamou o meu louvor. Você foi moldado para servir a Deus. Deus formou cada criatura neste planeta com uma qualificação especial. Você vai ver, por exemplo, que tem alguns animais que correm, outros que saltam, alguns escavam, outros voam, outros fazem buraco, né? Cada um deles tem um papel crucial e especial para cumprir o propósito de Deus na vida daquele animalzinho. E o ser humano também tem um propósito específico e especial do Senhor para ser cumprido através da sua vida. Quando um arquiteto ele vai construir uma construção, ele precisa primeiro entender para que aquela construção vai servir. Por exemplo, se ele vai fazer um prédio comercial, adianta ele construir um monte de apartamento no prédio? Não, porque o prédio vai ser comercial. Agora, se ele vai construir um prédio residencial, adianta ele construir um monte de sala comercial? Não, porque o prédio é residencial. Então, antes ele precisa saber o que ele está fazendo, para daí ele começar a construir. Então Deus, antes de te planejar, Ele já sabia o que Ele ia fazer com você. Ele já sabia que você seria para isso, para aquilo ou para aquele outro. Ele já sabia. Então Ele não te projetou assim de qualquer maneira, por acaso, não. Ele te projetou para que você cumpra propósitos específicos. Ele te projetou para um chamado específico. Você foi chamado por Deus. E aquilo que Deus tem para você fazer, só você vai fazer. Eu não posso fazer o que você vai fazer. Só você pode fazer o que Deus planejou para você fazer. Eu posso ter, por exemplo, 2 pessoas que toquem um instrumento musical, ou violão. 2 pessoas que toquem violão. Mas uma tem um chamado específico para ministrar daquela maneira dele. O outro tem um chamado específico para ministrar daquela maneira dele. Por quê? Porque Deus criou seres específicos, com funções específicas. Então, Deus propositadamente nos moldou desta maneira. Nós temos um DNA único.
Somente você tem o seu DNA no meio de bilhões de pessoas que existem, de bilhões de pessoas que já existiram e de bilhões de pessoas que ainda vão existir. Só você tem o seu DNA, mais ninguém. E você pode procurar por toda a terra alguém igual, mesmo que já morreu, mesmo que ainda vai existir, que seja igualzinho você, você não vai achar, porque só você é você, você é específico, Deus te criou único. Ele criou, que nem o pessoal fala, né, e jogou a forma fora, porque só existe você, para fazer o que você tem para fazer. O outro não pode fazer o que você tem para fazer. Só você. Você é o único. Não, mas o outro lá vai fazer por mim. O que você tem para fazer, ninguém pode fazer por você. E aí a Bíblia diz, né, que você é tão especial e admirável. E aí essa aqui eu peguei de um pastor eu falei, né, que a base desses dias está sendo um pastor Ulrich Warren, e um livro dele que é muito bom, que é Uma Vida com Propósitos. Quem não leu, leia, que vale a pena. E lá ele criou um acróstico, né? Sabe o que é um acróstico? O que é um acróstico? Amor, o que é um acróstico? Isso, é uma palavra, né, que você forma outras palavras daquela palavra. E ele criou um acróstico, eu achei interessante, eu quero falar um pouquinho sobre este acróstico, né? E qual é esse acróstico? Forma. Então, forma, F-O-R-M-A. E aí, forma, vão formar outras palavrinhas. Isso que é o tal do acróstico. Então, como Deus lhe dá forma para o ministério? E aí, na forma, ele colocou assim, ó. F, formação espiritual. O, opções do coração. R, recursos pessoais. M, modo de ser. E A, áreas de experiência. E agora eu quero falar um pouquinho sobre cada uma dessas palavrinhas aqui da tal da forma, sobre esse acróstico, nome estranho, né? Acróstico, é isso aí que é uma tal do acróstico. Então vamos começar ali falando da formação espiritual. Então Deus dá a todo cristão dons espirituais para serem usados no seu ministério. Então são habilidades especiais aí concedidas por Deus para servi-lo. Servir a Deus, né? E são concedidas somente aos cristãos. Os dons espirituais, a formação espiritual é concedida somente aos cristãos. Quem não está envolvido com o corpo de Cristo não pode ter sobre a sua vida um dom espiritual. Lá em 1 Coríntios 2,14 diz assim: quem não tem o Espírito não pode receber os dons que vêm do Espírito. Ou você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, ou você não tem. Não, eu estou meio em cima do muro. Então você não tem. Em cima do muro não tem. Você só tem se você estiver do lado do muro de Deus. O muro é do diabo. Então ou você tem, ou você não tem. Em cima do muro é para quem não tem. Então eu preciso sair de cima do muro e pular para o lado de Deus. E aí, somente então sendo filho eu vou receber. Então você não pode adquirir dons espirituais, né, por merecimento. Deus não te dá por merecimento. Por isso que são chamados dons, né? Eles são a manifestação da graça de Deus para cada um de nós. É uma manifestação do Espírito Santo. Não é sobre isso que eu vim falar aqui essa noite, mas existem aí pelo menos 3. Se você for estudar mais a fundo, tem até mais. Como eu gosto assim, de ir a fundo na palavra, você acha mais coisa lá. Mas tem aí pelo menos 3 tipos de dons que são espirituais, porque são derramados por Deus. Mas é interessante que ele, né, como ele mesmo se intitula Pai, Filho e Espírito Santo, há dons derramados pelo Pai, há dons derramados pelo Espírito Santo e há dons derramados por Jesus Cristo sobre a igreja. Então são diversos tipos de dons espirituais. E estes dons, eles são derramados para que nós, através desses dons, possamos trabalhar no corpo de Cristo para a edificação do corpo. Então o dom não é para a sua edificação, o dom não é para que eu me ache melhor que o outro, para que eu ache que eu sou alguma coisa, não. O dom é para a edificação
do corpo de Cristo. E é por isso que o Espírito não dá todos os dons para uma só pessoa, porque se ele desse todos os dons para uma só pessoa, só precisava daquela pessoa na igreja, não precisava de mais ninguém. Então ele distribui, é um pouco para mim, um pouco para você, 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 e cada um recebendo os dons, vai trabalhando no dom que o Senhor deu para aquela pessoa, para que haja uma edificação do corpo, para que o corpo cresça através dos dons espirituais recebidos pelos irmãos. Amém? Eles podem receber dons do Pai, do Filho ou do Espírito Santo. E há dons que ele pode derramar sobre a sua vida uma única vez na sua vida e nunca mais derramar. Por quê? Porque os dons não são teus. As pessoas elas confundem e dizem, eu tenho esse dom. Você não tem dom nenhum. O dom é de Deus. É Deus que dá, é Deus que concede. E da mesma maneira que ele dá, ele pode tirar. E ele só dá para os filhos. Se você não é filho, você não tem os dons. Preciso ser filho. E algumas vezes, os dons espirituais são aí exageradamente enfatizados. A pessoa fala tanto só do dom. Só que veja bem, o dom, ele precisa ser combinado a outros fatores para que haja algo completo. Então não adianta a pessoa enfatizar demais só o dom, porque não é só o dom. Nessa palavrinha mesmo que nós estamos usando aqui, não existe só a formação espiritual. Tem as opções do coração, tem os recursos pessoais, tem o modo de ser, tem as áreas de experiência, e tudo isso, junto com o dom, vão dar o crescimento que o corpo precisa, vão edificar o corpo. Os dons são importantíssimos. Mas há diferentes tipos de serviços na igreja, mas é o mesmo o Senhor que estamos servindo. 1 Coríntios 12:5. Então há diferentes dons e serviços, mas o Senhor é o mesmo. Então nós precisamos compreender que o dom não é nosso. O dom é de Deus, mas Ele usa através, obrigado, aleluia. Mas Ele usa através de nós. Amém? O segundo ponto ali, opções do coração. Então a Bíblia, ela usa esse termo aí, coração, para descrever ali o lote de desejos, esperanças, interesses, ambições, sonhos, afeições que cada um de nós possui. Então, o coração representa aí a fonte dos estímulos da nossa alma, dos estímulos dos nossos sentimentos aí, E aí tem muito ligação aí com o que você ama fazer, com os seus interesses pessoais, aquilo que mais lhe importa, Às vezes as pessoas falam, por exemplo, assim, eu te amo de todo o meu coração, Porque está falando ali do coração. O coração quer dizer que é aquilo que sobressai ali em você, nos seus sentimentos, no seu modo de ser. E a Bíblia diz assim lá em Provérbios 27:19, assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Então, aquilo que está no seu coração vai refletir quem você é. Então, o seu coração revela o verdadeiro eu seu e verdadeiramente quem você é. Então, muitas vezes as pessoas se mostram de uma maneira, mas pensam de outra. Muitas vezes as pessoas se mostram de uma maneira em algumas circunstâncias, mas quando a circunstância vem mesmo, ela é forçada a se mostrar quem realmente ela é, e aí vai mostrar como é o seu coração. Então o seu coração diz quem você é. E fisicamente cada um de nós tem aí o tal do compasso da batida do coração. Já viu falar nisso aí? O compasso da batida do coração? Esse compasso da batida do coração, ele é igual a digital e a íris do olho. Cada um tem o seu. Ninguém é igual ao seu. Não, mas tem lá de tantas a tantas batidas. Sim, batidas é parecido, mas o compasso da batida é específico. E é interessante que Deus fez isso com esse órgão, com o tal do coração aí. Por quê? Porque cada um de nós tem um compasso emocional, tem um compasso que dispara quando pensamos em assuntos, atividades, circunstâncias que nos interessam. Tem coisas, por exemplo, que não nos interessam. Então o coração não acelera. Tem coisa que interessa, o coração
Outra palavra que está vinculada ao coração é a tal da paixão. Então existe assim assuntos que nós somos apaixonados, que nós gostamos de ler, que nós gostamos de estudar, que nós gostamos de fazer, e já tem coisas que, puxa vida, eu faço porque eu tenho que fazer, mas eu não gosto muito de fazer isso. E é esse compasso emocional, é essa maneira do seu coração reagir e compreender as coisas, aquilo que está ao seu lado e tudo aquilo que envolve aí a sua vida, é que vai te dando assim dicas de como você pode agir dentro da igreja de Cristo, de como você pode ser usado para que haja uma edificação do corpo de Cristo. Por quê? Porque é esse compasso aí do seu coração que vai te dando dicas. Opa, essa área eu gosto, essa não, aquela vai, né? Tem coisas às vezes que as crianças assim chegam entusiasmadas para os pais, olha isso, e gosta daquilo, e o pai e a mãe nem dão muita bola, assim, diz, credo, mas da onde que saiu esse menino? Nem parece meu filho, porque o que tem a ver esse negócio aí? Por quê? Porque Deus colocou aquilo dentro daquela pessoa. Deus colocou, porque Deus quer usar aquela pessoa naquela área que talvez os outros nem estão dando muita bola. Porque o compasso da batida está ali. Aquilo chama atenção, aquilo traz ânimo, alegria, faz com que o coração se anime. Então isso aí são dicas, né? Quando a pessoa faz aquilo com eficiência, com eficácia, é porque ela gosta daquele serviço. Tem gente que gosta de fazer algumas coisas em detrimento a outras. Então eu quero te dizer que você foi chamado nisso aí mesmo. Preste atenção em você, porque Deus te fez único. Puxa, claro, nada que fuja aos princípios, né? Você sair do princípio aí não é Deus, meu amigo, aí é o diabo mesmo. E o diabo também pode dar uns compassos bonitos aí no teu coração. Por quê? Porque a nossa carne ama fazer carnalidades. Não, as carnalidades estão vinculadas à carne. Aí não tem nada a ver com Deus. Eu estou falando daquelas coisas assim que te alegram, que você faz bem feito, mas que estão dentro dos propósitos de Deus, dos princípios da palavra de Deus. Né? Tem gente, por exemplo, né, que vai tentar fazer uma coisa só para ganhar dinheiro. Eu sinto informar que quem vai fazer uma coisa para ganhar dinheiro não vai ganhar dinheiro. Ou talvez até ganhe, mas vai ter uma vida amarga, porque faz uma coisa por fazer. Agora faça uma coisa que você é apaixonado por aquilo. O dinheiro vai vir através daquilo. Às vezes pessoas me perguntam, pastor, o que eu preciso fazer para ser rico? Faça o que você ama. Faça com amor, porque daí você vai fazer com tanto amor aquilo, que o dinheiro vai ser só uma consequência. Porque você faz com amor. Agora tem pessoas que fazem só por causa do dinheiro. Podem até ganhar dinheiro, porque tem coisas que realmente dão dinheiro. E o cara vai lá fazer e ganha o dinheiro. Mas daí faz por fazer, não tem alegria, não tem paixão, aquilo não ferve dentro dele. Aí está ganhando por nada, né? Porque não é lá dentro, lateja aquele negócio. Então nós precisamos aprender a fazer as coisas que o nosso coração realmente... Por quê? Porque Deus nos fez assim. Deus deu um compasso na batida do seu coração, para você usar fora e dentro. Fora, eu digo lá, fora no mundo, e dentro, aqui dentro da igreja. Porque tem coisas dentro da igreja que você ama fazer. Né? Tem coisas dentro da igreja que você ama fazer. E tem coisas que você já, puxa, eu faço, mas não é muito a minha área, mas eu vou fazer. E amém, continue fazendo, que você vai estar ajudando a gente aí, né? Mas tem aquela coisa assim que, até que Deus complete todas as áreas, né? Porque eu creio, Deus vai completar todas as áreas dessa igreja, todas. E Ele vai completar todas as áreas com pessoas que têm o compasso da batida, naquela área específica. E aí aquilo vai ser feito com excelência. Amém? E aí também tem os recursos pessoais, né? Então, os recursos pessoais são aqueles dons que você já nasceu com eles, né? Somente você pode ser você.
Até vou falar de novo. Somente você pode ser você. Mais ninguém pode ser você. Não, pastor, não. Só você pode ser você. Porque Deus projetou cada um de nós exclusivamente. Bom, estou falando isso desde o início aqui, né? Só você é você, mais ninguém vai ser você. Então, os seus recursos pessoais são aqueles talentos naturais, que muitas pessoas nascem com eles, é algo natural, ela já nasceu com aquilo, ou é algo natural que está nela e ela vai desenvolver com o tempo, mas está nela, né? Eu, quando era mais novo, eu tentei aprender a tocar violão. Meu Deus, pensa numa aberração que foi eu tentando tocar violão. E eu fiz aula e comprei violão e dedilhava e tentava. Eu lembro de um episódio assim, que eu tinha um amigo e nós decidimos fazer aula junto, mas ele tinha uma vida meio corridona, assim, não podia fazer comigo as aulas, que ele fazia outros cursos. Adolescente, assim. Daí ele falou, não, faz assim, ó, você faz a aula, né? E eu te acompanho lá na aula, mas assim, você passa aqui em casa e me passa o que você aprendeu na aula e nós vamos fazendo junto, porque o único horário que eu tenho é esse e esse horário não dá, não tem aula esse horário, então tá bom. Aí eu comprei o violão, ia para a aula, trazia o material, passava para ele, passou 3 meses, eu não tocava nem parabéns para você, ele já estava blá, 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 com aqueles livrinhos de campo na banca, assim, ele abria o livrinho, e pá, dali um pouco já estava com a guitarra, eu falei, cara, que negócio é esse piá, cara? Da onde isso? É um dom natural que ele tinha. Aprendeu muito rápido, foi muito assim, para ele fluiu. Nossa, eu sofri. Aprendi nada, porque eu não tinha aquele dom, eu não tinha aquela habilidade. Então, todas as habilidades que Deus te deu foram te dadas para que você use para a glória dele. Deus te deu habilidades que só você tem. Tem habilidades que você tem e eu não tenho. E eu vou precisar das suas habilidades, mas você vai precisar das minhas. As habilidades que você tem e eu não tenho, e eu vou precisar delas, mas você vai precisar das minhas. Por quê? Porque um precisa da habilidade do outro. Por isso que a multiforme sabedoria, por isso que Deus nos fez assim, por isso que nós precisamos usar as nossas habilidades. Você, assim, é algo maravilhoso da criação de Deus, assim, em relação a habilidades. E eu anotei uns negócios que eu achei muito interessante aqui, ó. Você sabia? O cérebro pode armazenar 100 trilhões de fatos. Eu nem sei se eu sei escrever esse número, 100 trilhões. Sua mente pode lidar com 15 mil decisões por segundo. Nossa, tudo isso. Porque é a tua mente, olha que negócio fantástico, é a tua mente que comanda todo o teu corpo. Cada célula, cada molécula que está lá dentro, a tua mente que vai controlando. Essa agora vai para lá, aquela vem para cá, esse vem para cá, agora essa célula faz isso, aquela faz aquilo. E esses movimentos só do teu corpo dá nessa base aí de 15 mil decisões por segundo que o seu cérebro está tomando. Fantástico, né? Fantástico o que Deus fez. Fantástico. Seu olfato pode perceber até 10 mil odores. Olha que fantástico. Seu olfato pode perceber 10 mil tipos de cheiros diferentes. Vê se não é um negócio tão específico. Deus, ele é maravilhoso. O seu tato, ele pode detectar um elemento de 1 micron de espessura. Sabe quanto é 1 micron? É a milésima parte de 1 milímetro. 1 milímetro é assim, ó. Então, quer dizer, tem um pozinho, você tem um tato tão apurado que aquele pozinho teu tato pode perceber. Claro, né, que a pessoa tem que estar extremamente concentrada naquilo, mas é possível cientificamente. A sua língua pode detectar, isso que eu achei legal também, a sua língua pode detectar o gosto de uma parte de quinino em 2 milhões de partes de água. Né? 1000 ml é uma caixa daquelas grandes, né? Caixa grande. A maioria das casas tem uma de 500 litros, né? 500 litros aí é 500 ml. 1000 ml é aquela maior ainda. Agora imagine 2 milhões de ml. Quantos litros não dá? Se tiver 1 ml de quinona, você, com o seu paladar, pode
apurar. Opa, aqui tem. Tem aqueles chefe cozinheiro bem, né? Que eles põem aquela comida. Aqui tem isso. E não tem? Então, eles treinam o paladar dele. Então, veja só. Por quê? Porque Deus te fez de uma forma específica, com um conjunto de habilidades incríveis, que só você tem. Então, as suas habilidades não são as minhas e as minhas não são as suas. Cada um tem as suas habilidades para usar na casa de Deus, para a honra e glória do Senhor. Amém? São os seus recursos pessoais. Seus recursos naturais foram concedidas por Deus para você usar nos lugares onde você está e para você usar na casa do Senhor, para que esta casa seja edificada juntamente contigo e com as suas habilidades. E lá na forma, estamos indo para o M agora, né? Modo de ser. Então, a possibilidade de você encontrar alguém parecido, não, igual você é nula, né? Deus só fez você, só você é como é, não tem como você encontrar outro. E aí, neste fazer, né? Deus, ele coloca você de uma personalidade que também só você tem. Ninguém vai ter a sua personalidade. Só você tem a sua personalidade. Só você tem o seu modo de ser. Tem pessoas que são extrovertidas, outras introvertidas. Tem pessoas que gostam de rotina, outras não gostam de rotina. Tem pessoas que já gostam das coisas mais racionais, outras gostam das coisas mais emocionais. Tem pessoas que gostam de matemática, outros gostam de biologia, outros não gostam de matéria nenhuma. Então, são pessoas que têm um modo de ser específico, né? A Bíblia, ela nos dá aí um monte de provas de que Deus usa todos os tipos de personalidades, né? Pedro era sanguíneo, Paulo era colérico, Jeremias era melancólico, mas Deus usou cada um deles no modo de ser deles. Então, não existe temperamento certo e errado. Temperamento é temperamento. Existe caráter, certo e errado. E às vezes, por causa do temperamento, aquele temperamento pode levar a um déficit no caráter daquela pessoa. Então ele precisa, dentro do seu temperamento, treinar essa área do temperamento. Mas Deus não vai deixar de você ter este temperamento. Ele não vai tirar a sua personalidade, né? Eu, por exemplo, sou um cara assim meio irado, meio nervoso demais. Então, por quê? Porque eu tenho um temperamento forte. Deus não vai tirar o meu temperamento forte, mas Ele quer tratar o meu caráter em relação à ira, em relação a ser bravo, em relação a essas coisas. Por quê? Porque aí o caráter precisa ser tratado. Agora, o meu temperamento, Deus não vai mudar. Eu vou continuar com este temperamento. Eu vou continuar com esta personalidade, mas com um caráter tratado. Eu tenho falado isso aqui desde o início, né? Deus está tratando o nosso caráter. Deus quer o seu caráter igual ao caráter de Cristo. Deus, ele não quer mudar o seu temperamento e nem a sua personalidade, mas ele quer que o seu caráter seja igual ao de Cristo. Com o seu temperamento e com a sua personalidade, do jeitinho que é, do seu modo de ser. Se você é mais brincalhão, brincalhão. Se você é mais fechadão, fechadão. Se você é mais de dar risada, rindo. Se você é mais cara fechada, cara fechada. Não interessa o seu modo de ser. Deus não quer que o seu caráter seja deturpado. Agora, a sua personalidade, o seu temperamento, o seu modo de ser, Deus vai respeitar. Mas Ele quer o seu caráter como o caráter de Cristo. Amém? Então, o seu modo de ser não está certo ou errado. O que precisa definir é o seu caráter, né? Amém? Aleluia. Por exemplo, duas pessoas, elas podem ter ali um talento, vamos dizer, da evangelização. E vamos dizer que uma ela é bem introvertida, bem na dela, e a outra é bem extrovertida. Nossa, pastor, mas será que pode ter um evangelista introvertido? Pode. Do jeitinho dele, introvertido, quietinho, ele evangeliza.
Ele chega ali no lugar, já começa a achar uma maneira, um modo de colocar Jesus na palavra, na conversa, de falar. Dali um pouco ele já está falando assim, do jeitinho dele, introvertido. O outro é extrovertido, já chega, já fala, já vai. Mas os dois são evangelistas. Deus não está usando a temperatura, o temperamento, a personalidade. Por quê? Porque Deus está usando ele como evangelista no temperamento dele, na personalidade dele, sendo do jeitinho que ele é. Falei aqui de evangelismo, eu podia falar de vários outros ministérios, mas Deus vai te usar do jeitinho que você é. Amém? E chegamos lá no A, formar. Áreas de experiência, para finalizar então as áreas de experiência. Então você foi formado aí pelas experiências que você tem tido na sua vida, e a maioria delas ela vai além do seu controle. A maioria das experiências que você vive você não consegue controlar. Você não tem controle, E Deus permitiu para o propósito da sua formação. Então Deus permite a gente passar por algumas experiências, às vezes até mesmo indesejáveis, porque Ele está treinando o nosso caráter. E não quer dizer que Deus quer que você passe. Quer dizer que Ele vai usar aquilo que você passou para potencializar o seu caráter em Cristo Jesus, para potencializar a sua vida em Cristo Jesus. Às vezes Deus não quer que você passe. Mas você está passando, então Ele vai se usar daquilo que você está passando. Muitas vezes a culpa do que você está passando é sua mesmo. E tem pessoas que querem culpar Deus. Mas por que Deus? Mas a escolha foi sua, não foi de Deus. Esses dias eu estava nos questionamentos com Deus. Falei, Deus, mas eu sou teu filho, eu sou dizimista fiel, eu sou fiel na tua casa, eu sou pastor na tua igreja. Ele diz assim, pois mas eu não mandei você fazer isso aí. Puxa, mas eu fiz, eu quis. Pois mas você fez. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu mandei você fazer? Não, Deus não mandou então. Mas não se preocupe, eu estou aqui, eu vou te ajudar a passar por isso aí. Vamos junto, eu estou contigo. Não mandei você fazer, mas agora vamos junto. Então, Ele vai se usar para treinar o meu caráter, para treinar o meu jeito de ser, para treinar. Aleluia, ainda bem que Deus, mesmo a gente fazendo caca, Ele pega na nossa mão para nos levantar. E aí tem essas áreas de experiência, tem algumas aqui, experiências familiares. Então o que você aprendeu sendo criado lá dentro da família que você foi criado? Quais foram os aprendizados que você teve lá? Quais as experiências você vivenciou lá? Experiências educacionais, quais foram as experiências que você teve na sua educação, talvez lá na escola, num curso que você frequentou, o que você mais gostava? Quais as matérias que você mais gosta na escola, ou o que você mais gostava quando você estudava? São as experiências educacionais que você teve, experiências vocacionais, quais os empregos que você mais gostou, que você foi mais eficiente, o que você mais gostou de fazer, quais os trabalhos manuais ou não que você mais gosta de fazer aí, as experiências vocacionais, você é vocacionado a algo por aquelas experiências que você viveu, experiências espirituais, como foi a sua conversão, como é a sua vida com Deus, como é a sua vida de oração, como que você consegue conversar com Deus, como que é esse negócio espiritual na sua vida, tem, não tem? Talvez você precise buscar mais, talvez você precisa ter porque você ainda não tem. Como são as suas experiências no ministério, os serviços que você faz, tanto para a sociedade como dentro da igreja, como que você serviu a Deus no passado, como que você está servindo a Deus hoje, quais as experiências que você teve quando você estava servindo a Deus aqui, lá, em outro lugar, quais as experiências ali no ministério, no serviço, lá no seu trabalho, lá na sua casa, no ministério como pai, como mãe, como filho, como empregado, como patrão, como amigo, como vizinho, quais as experiências que você já viveu nesses diversos serviços e ministérios que você tem vivido, as experiências árduas, quais foram os problemas, as mágoas, os espinhos, as provações, o que foi as experiências amargas que você já passou pela sua vida.
Tudo são experiências que Deus permitiu que você passasse para que você crescesse espiritualmente, para que você crescesse em Cristo Jesus. Amém? E aí Deus quer utilizar a sua forma. A sua forma. Você alcançará a sua eficiência máxima quando utilizar seus dons espirituais e habilidades na área de interesse de seu coração, de uma forma que melhor expresse sua personalidade e suas experiências. Vamos falar de novo essa frase. Você alcançará a sua eficiência máxima quando utilizar os dons espirituais e habilidades na área de interesse de seu coração, de uma forma que melhor expresse sua personalidade e suas experiências. Amém? Vamos nos colocar de pé. Quais as capacidades dadas por Deus, experiências vividas, talentos pessoais que eu posso oferecer hoje à minha igreja? Pense nisso. Quais as capacidades dadas por Deus, experiências pessoais, talentos naturais que eu posso oferecer hoje para a minha igreja? Eu sei que tem talentos aí, habilidades que só você tem para exercer neste lugar. Então, sirva, exerça o seu ministério, em nome de Jesus. Senhor, aqui está a tua igreja, que esta palavra possa ter entrado nos corações, ó Senhor, que nós possamos pensar, ó Senhor, na nossa forma, em como nós somos, ó Senhor maravilhoso, como o Senhor nos criou, Pai, que nós possamos, ó Senhor, que o Teu Espírito traga ao nosso coração a nossa formação espiritual, as opções que nós temos no nosso coração, os recursos pessoais, as habilidades que o Senhor nos deu, o nosso modo de ser, a nossa personalidade, Senhor, o nosso jeito de ser, as áreas de experiência que o Senhor nos permitiu passar até hoje. Pai amado, que nós possamos entender que somos indivíduos que o Senhor criou para servir ao Senhor e que nós possamos servir uns aos outros com as nossas habilidades, para que a tua igreja cresça e seja edificada e possamos juntos um dia morar eternamente contigo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Que você possa pensar na sua forma e possa usá-la, tanto fora como dentro. Lá fora servindo as pessoas e aqui dentro servindo o corpo de Cristo. Que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa de Cristo Jesus e a comunhão plena do Espírito Santo seja com cada um hoje e por toda a eternidade. A igreja diz... Amém. Tenha aí um ótimo fim de domingo. Domingo que vem nós temos o nosso batismo. Então, domingo que vem nós temos o nosso batismo às 9 da manhã. Então, devido a isso, domingo que vem nós não temos 2 cultos, nós temos um só à noite. Nós vamos continuar com vagas limitadas, mas aumentou um pouquinho, né, por causa do decreto agora é uma súmula do Supremo Tribunal Federal. Então, devido a essa súmula de um ministro do Supremo, as igrejas vão poder funcionar independentemente de decretos. Olha que bênção, hein? É Deus aí agindo. E nós podemos funcionar com até 25% da capacidade total do templo. Então, nós vamos continuar com um culto limitado, mas agora vai ser um número maior de pessoas. Então, vai dar para fazer um culto só. Então, domingo vai ser só à noite o culto e de manhã nós vamos estar na chácara no nosso batismo, amém? Vamos orar aí para dar um sol bonito, né? Para o pastor não passar frio lá batizando o povo naquela água lá, assim. Porque o pessoal que é batizado entra uma vez só, né? Entra, sai e pode ir lá tomar um banhinho. O pastor tem que ficar lá um por um. Ai, meu Deus do céu, aleluia. Glória a Jesus por isso. Na verdade é uma alegria tremenda no nosso coração, né? Quando pessoas decidem por essa aliança aí com Jesus.
Amém? Aí se alguém tiver alguma dúvida aí no decorrer da semana, quiser me passar aí, fique à vontade, né? Pode falar comigo, com a pastora. Amém? Amém. Que Deus te abençoe aí. Vá em paz e que o Senhor te acompanhe.